Fala Dev, no vídeo de hoje você vai aprender a entrada de dados com a classe Scanner no Java. Então se nunca utilizou isso aqui, a gente vai aprender tudo aqui no nosso Eclipse. Só para você visualizar aqui, eu vou até apagar essas linhazinhas aqui que eu estava testando. Só para você visualizar aqui como é simples. Aqui ó, a gente tem um projeto Java comum criado do zero, onde só tem uma única classe, que é a classe principal main. E aqui nós temos um método principal, ou seja, tudo que a gente executar vai ficar aqui dentro desse bloco de código específico. Ou seja, geralmente quando a gente quer trabalhar com declaração de variáveis, que tem aqueles tipos primitivos como inteiro, decimal, valor lógico, que geralmente a gente fala assim, ó, int, float, double, boolean, e até a gente pode trabalhar com string, ou então char. A gente tem esses tipos primitivos de dados, com exceção do string, que é uma classe. Mas quando a gente quer trabalhar com isso, geralmente o que a gente faz? A gente coloca uma variável qualquer e pode armazenar os dados do nosso programa aqui dentro. Só que quando a gente quer trabalhar com algo dinâmico, inserindo dados através do teclado, a gente simplesmente utiliza a classe Scanner. Então aqui a gente vai ficar sem muita enrolação, já vai começar logo mostrando aqui a classe Scanner, que é a classe que tem todos os recursos para entrada de dados via teclado, onde você pode criar a sua aplicação e deixar ela dinâmica, certo? Então aqui ó, digita o nome Scanner e você pode simplesmente aqui ó, dar um Ctrl espaço e ele vai mostrar aqui para você o pacote java.util, ou seja, nesse pacote aqui em cima, ó, import java.util.scanner, vai estar disponível todos os recursos para trabalhar com a entrada de dados. E quando você trabalha com a entrada de dados, você tem que fazer o seguinte: digita o nome da classe, digita o nome de uma variável que você quer que tenha acesso a todos os recursos da classe Scanner, que seria o objeto, por exemplo, aqui, classe entrada de dados. E você tem que instanciar essa classe, criar, ou seja, dar vida a ela. E a gente dá vida com essa palavrinha aqui, ó, new, e repete o nome dela. Esse aqui é o processo básico para a gente criar uma entrada de dados com Scanner. Só que você pode perceber que está dando erro aqui. Por quê? Porque o Scanner ele pede um parâmetro aqui na hora que a gente vai instanciar esse objeto, que é o parâmetro do sistema responsável por entrada de dados, que é o system.in. Então se você olhar aqui, ele diz ó, que é entrada de string. Você pode ver muito esse nome aqui, string, que ou seja, é como se você tivesse aqui um fluxo de dados passando. Ou seja, você vê aqui no seu teclado, ó, apertou uma tecla aqui, o dado passou por esse fio aqui, ó, foi para a placa-mãe, processou e vai aparecer aqui na sua aplicação Java. Ou seja, tem um fluxo de dados que vai seguindo. Cada quantidade de informação que você vai seguindo, ela vai fluir para um buffer, por assim dizer, um local na memória que vai estar armazenado e vai ser jogado lá no Java. Então por isso que geralmente você vai ver muito essa palavrinha aqui, ó, string, certo? Então depois que a gente utiliza essa estrutura básica aqui do scanner.system.in, a gente tem que só pensar na seguinte maneira, certo? Eu já preparei a estrutura responsável pela entrada de dados. O que é que eu tenho que fazer? Geralmente a gente coloca um system.out.println, que é só para informar qual é o tipo de mensagem que a gente quer recolher do teclado, para que o usuário saiba o que a gente vai pedir. Por exemplo, eu quero que você insira um nome. E depois disso, você simplesmente pode utilizar o nome que você definiu para trabalhar com essa estrutura, no caso, entrada de dados, e colocar um ponto. E nesse ponto você vai ter acesso a todos os recursos da classe Scanner. Mas o que a gente fica mais preocupado aqui em entender é todos que começam com isso aqui, ó, NX, Next. Porque a gente pode pegar um valor que vai vir do fluxo de dados, que pode ser um inteiro, um ponto flutuante com poucas casas decimais, um ponto flutuante com muitas casas decimais, um byte, um short, um caractere, ou até mesmo uma linha toda completa. E no caso do nome é uma linha toda, que geralmente a gente trabalha com isso aqui, ó, next line, que é para trabalhar ó, com string. Então toda vez que você executar esse programa Java desse jeito aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai capturar com essa estrutura aqui todos os dados que você digitar no teclado até você apertar a tecla Enter. Então aqui só para a gente entender melhor, eu vou colocar uma variávelzinha aqui do tipo string, que vai ser chamado de nome. E eu vou atribuir a essa variável o valor que vai estar sendo passado no fluxo de dados, vai estar sendo escutado através dessa variável aqui, que vai
ficar escutando até alguém apertar Enter. Apertou Enter, ele vai pegar toda a linha que foi digitada e vai jogar aqui para a variável chamada de nome. Então, se tudo estiver correto, a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e digitar Season para ele mostrar aqui a mensagem, digitar meu nome é, e fazer uma concatenação aqui com a variável nome, só para apresentar aqui. E a gente vai visualizar o resultado aqui embaixo, ó, no nosso console. Vou até aumentar aqui para você visualizar aqui o resultado. Então, quando eu executar esse programinha aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente mostrar a mensagem que eu pedi aqui, que no caso é nome, e vai ficar com o cursor, ó, em piscando aqui, onde ele vai estar esperando a entrada de dados que a gente vai inserir. Inserir aqui meu nome, ó, Olival Neto. Quando eu digitar a tecla Enter, ele simplesmente pegou esse valor que estava sendo digitado no console e atribuiu na minha variável. Ou seja, quando eu cliquei no Enter, ele pegou tudo que estava aqui no fluxo de dados e jogou para a variável. E agora eu posso trabalhar com dados de forma dinâmica. Só que antes de a gente pular para outras partes, eu vou deixar aqui como um comentário, só para você visualizar os tipos que a gente pode usar aqui no scanner. A gente pode usar o Next Line para pegar linhas inteiras do tipo texto. Pode usar o Next Int para pegar todos os números que forem digitados. Next Float, pegar cada decimais. Next Double, cada decimais com mais números. E para você visualizar tudo, você só tem que fazer isso aqui, ó. Se você não quiser definir nada que você queira armazenar, queira só testar para brincar, você pode até digitar aqui, ó, a variável entrada de dados ponto next, e aqui ele aparece, ó, tem um next para pegar string, tem o big decimal, big integer, boolean, byte, double, float, int, tem o line, tem o long, ou seja, todos os tipos primitivos de dados eles estão aqui. Então vou até colocar aqui o double, que eu não coloquei. Next double, double não é boolean, de valores lógicos. Então aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Imagine que eu estou em um sistema que eu preciso confirmar se o usuário é maior que 18 anos. Aí eu formo aqui para ele, ó, preciso para ele mostrar uma mensagem para o usuário e digo o seguinte: 1 equivale a sim e 0 equivale a não. Se ele for maior de idade, ele vai informar 1. Se ele não for, ele vai informar 0. E aqui eu vou simplesmente visualizar aqui com o meu scanner, entrada de dados, ponto next. O que é que ele vai estar esperando aqui? Vai estar esperando o valor inteiro, next int. Então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, inteiro, que vai ser do tipo int. Ele vai atribuir o valor que está no fluxo de dados. Então quando eu pedir aqui para ele apresentar essa informação inteiro, o que é que vai aparecer aqui? 1 ou 0, eu quero digitar 1. Ele mostrou aqui 1. Aí eu vou executar novamente. Você é maior ou menor de idade? 0. Ele pegou os números. Agora, se eu por acaso digitar algo diferente de número, por exemplo aqui, sim, já deu um erro. Por que deu um erro? Porque aqui, ó, a gente está esperando next int inteiros. Então, quando a gente quer executar algum programa, se a gente está como o Java aqui nos primeiros passos, a gente não vai trabalhar com um tema chamado de exceções para estar evitando que isso aqui aconteça. A gente pode trabalhar de uma forma mais simples para fazer com que esse tipo de erro aqui sejam evitados e a gente consiga trabalhar com uma maior gama de informação possível. E como é que a gente faz isso? Trabalhando com next line, ou seja, ao invés de colocar aqui inteiro, a gente vai simplesmente colocar aqui, ó, string texto, onde eu vou pegar aqui next line, onde eu vou pegar aqui a informação que ele vai estar passando aqui pra gente. E aqui depois eu posso manipular essa informação, por exemplo aqui, ó, int opção é igual a, vamos colocar aqui um int texto. Aí se opção fosse somente 0, aí diga aqui que ele é maior que idade. É maior de idade. E caso não seja,
No caso aqui, se for 1, é maior de idade, se não for, é menor de idade. É menor. Então, só para mostrar aqui para vocês visualizarem um cenário diferente aqui, tá certo? Mas tudo que você vai aprender ao longo deste curso que está aqui. Cadê aqui o cast? Não pode usar com string. Tem aqui o integer ponto parse int texto. Pronto. Olha só o que a gente está fazendo aqui. Eu estou mostrando uma mensagem no console. Deixa eu executar aqui para você visualizar. Essa primeira linha aqui é essa primeira visualização aqui. A segunda linha, ela está esperando um valor do tipo texto. Então, como é do tipo texto, eu posso informar número, eu posso informar valores lógicos, eu posso informar inteiros, que ele vai pegar tudo e vai transformar em um texto, num string. E aqui depois que ele pegar essa string, eu estou simplesmente fazendo o seguinte, ó. Pegue a classe que trabalha com todos os inteiros de Java e converta o que tiver aqui dentro dos parênteses. Ou seja, eu quero que você converta a string que está aqui dentro dessa variável para um valor inteiro. Aí ele transforma isso aqui em um inteiro. Ou seja, eu tenho a opção de capturar um texto e transformar ele para inteiro, transformar ele para float, transformar para boolean. Ou seja, se eu quisesse fazer isso aqui para outras categorias, simplesmente copiaria aqui outras linhas, só para exemplificar aqui. E colocaria aqui, ó, float, aqui double, aqui boolean. Isso aqui a gente já está explorando muito dos recursos do scanner com conversão de dados já aqui. Ou seja, aqui eu tenho a entrada, ó. Se aqui eu quero converter para float, eu boto aqui a classe float. Se eu quero aqui converter double, eu chamo a classe double. Se eu quero converter aqui para boolean, eu chamo a classe boolean. Ou seja, cada tipo primitivo de dado tem a sua respectiva classe que possui seus parâmetros específicos para converter dados textuais no tipo de dado. Por exemplo, eu posso passar ali um true, ele ia converter para um tipo boolean. O meu texto com o nome true vai virar um valor booleano. O meu texto com, por exemplo, 18 anos, 18, um número, ele ia converter o texto 18 para um número. E assim você tem várias opções. E o parse nada mais é que um método que você pode chamar ele de acordo com a opção que você quer utilizar. Aqui tem parse float, tem parse double e tem o parse boolean. Então aqui você fica com uma opção extra de você brincar aqui para você pegar os dados como uma string e depois converter eles para o tipo de dado que você deseja utilizar. Tem essa opção aqui também. E aqui, como eu coloquei a variável opção, que é a primeira que pega a entrada de dados, esse daqui eu vou comentar para ele não ficar dando erro aqui. E a gente vai visualizar o seguinte, que quando eu digitar aqui um valor que é um número, mas vai transformar num string porque é next line, depois ele vai converter esse valor que é um string em um inteiro através da classe integer com esse método aqui. Ele simplesmente vai comparar aqui. Se for certo, beleza. Se não, por exemplo aqui, ó, digitei 1, é maior de idade. Aí eu vou executar de novo aqui, informo 0, é menor de idade. Ou seja, agora eu posso utilizar o scanner com estruturas condicionais aqui para manipular esses dados. Mas eu estou só utilizando aqui, ó, essa parte para você visualizar que dá para utilizar a conversão de dados. Mas só que, por exemplo, a gente poderia utilizar já direto aqui, como eu falei para você, o next, por exemplo, float, para pegar um valor decimal. Vou colocar aqui um float peso, por exemplo aqui. Eu vou pedir aqui para ele mostrar aqui na tela o peso. E aqui eu vou botar a mensagem, informe seu peso. Quando eu executar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar a mensagem aqui, ó. Informe seu peso. Ele está esperando aqui um valor decimal, vou botar aqui 65,5. Aí ele deu aqui, ó, um erro que ele estava esperando aqui. Cadê aqui? Mistake, scanner, certo. Vamos ver aqui se eu passar com a letra F, se ele vai identificar aqui. 65,5F. Também não deu. Vamos executar aqui novamente. 65. Pronto, eu passei um valor inteiro
e ele pegou aqui o texto e já converteu para ponto flutuante. Já colocou aqui uma casa decimal. Vamos tentar executar aqui novamente. 65.3. Ele não está conseguindo fazer essa conversão aqui, que ele está dizendo aqui, ó. Caiu na exceção do scanner, onde jar.to mistake exception. Eu não vou pedir para ele mostrar esta classe, não vai ficar muita informação. Mas aqui você já pode perceber que ele já utiliza um valor que é inteiro e está convertendo para isso. Vamos utilizar aqui um double só para a gente testar se o problema é a quantidade de informação que eu estou passando aqui para ele. Double. Informe seu peso, 65.5. Ou ele já está utilizando com 65,5. Isso, ele já está reconhecendo aqui, ó, que eu passo como entrada um valor decimal com vírgula e ele reconhece. Quando é com ponto, ele não está reconhecendo mais. Deixa eu colocar aqui, voltar para o float e colocar aqui para float. Só que quando você tem, por exemplo, os tipos de dados float e double, você tem aquela quantidade de caracteres que podem ser armazenados ali dentro. Ou seja, o float ele consegue armazenar menos informação do que o double. Então, se o valor tiver muitas casas decimais, o ideal é que você use double. Mas se tiver poucas, float. Vamos utilizar aqui, ó. Informa aqui, 65,5. Beleza, float pegou. Vamos botar mais casas decimais aqui. 65, pronto. De todas essas casas decimais aqui, ó, o float só conseguiu chegar até aqui, ó. 2,699. E aqui o restante ele já calculou que tudo isso aqui ele arredondou para o próximo número, que foi o 6. Agora, se eu pegar esse mesmo valor aqui, na hora que eu for inserir, e o tipo do dado for um double, e a entrada de dados aqui tiver um next double, você pode perceber aqui que quando eu executar, eu vou passar o mesmo valor aqui, dar um Ctrl V aqui, ó, ele já conseguiu ler a quantidade de informação maior. Então essa é a única diferença aqui. A gente já mostrou next int, next line, next float, next double. E o que seria o next boolean? O boolean seria, por exemplo, o valor booleano aqui, ó. É verdadeiro, vou botar aqui. True para é igual a verdadeiro e vou botar aqui e false é igual a falso. Fica até melhor assim, para a gente exemplificar. Tirar essa aspa aqui e deixar pronto. E aqui eu vou colocar um next boolean. Boolean. Pronto. E aqui no valor de peso eu vou colocar aqui valor lógico. Boolean. Valor lógico. E aqui eu vou colocar valor lógico. Valor lógico. E aqui ele está boolean. Pronto. Aí olha só o que é que acontece aqui. Se eu digitar a palavra true, ele já reconhece como um valor lógico true. Se eu digitar como false, ele retorna o valor lógico false. Ou seja, a entrada de dados deixa o programa bem mais dinâmico. Depois, quando você estudar sobre estrutura de repetições, como por exemplo aqui, ó, até utilizar aqui o for, só para exemplificar aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Onde eu vou colocar aqui para ele fazer duas repetições só. Onde eu estou pegando o seguinte aqui, eu quero que você utilize o scanner para ficar repetindo várias vezes pedindo a mesma informação. Por exemplo aqui, eu quero que você apresente na tela o nome que ele atribui aqui, está aqui em string nome, o nome que for passado como entrada de dados. Entrada de dados, ponto, next line. Que eu quero que ele pegue essa informação. E aqui eu vou dar um siso, só para ele mostrar um textozinho aqui. Ponto out, e no caso aqui é informe um nome.
E depois que ele informar o nome, ele simplesmente vai dizer aqui, o nome digitado foi, e vai passar o nome. Então vamos executar isso aqui para você visualizar que a gente dá para utilizar estruturas de repetição para deixar o nosso programa mais dinâmico ainda. Informe seu nome, Olival. Informe seu nome, Pedro. Informe seu nome. Aí aqui ó, ele executou duas vezes só. Na primeira ele colocou o nome digitado foi Olival, na outra o nome digitado foi Pedro. Se eu colocar aqui por exemplo 5 repetições, aí informe o nome, Olival, informe o nome, Pedro, informe o nome, Miguel, informe o nome, Carlos, informe o nome, José. Ou seja, em cada vez ele informou um nome diferente. Ou seja, eu consegui mudar o nome, o valor que estava na minha variável nome, de forma dinâmica, utilizando uma estrutura de repetição com a parte do scanner, onde eu só tenho que definir uma variável, um new scanner, para pedir que ele acesse aos dados que estão sendo entrados no sistema, entrada de dados no sistema, e depois eu utilizo essa mesma variável e só vou mudar aqui, colocando um ponto e o tipo de dado que eu quero capturar. Se ele vai ser um texto, uma string, uma linha, uma variável, um nome completo, se ele vai ser um inteiro, um ponto flutuante com poucas casas decimais, um ponto flutuante com muitas casas decimais, ou seja, valores decimais com poucas casas decimais e com muitas casas decimais, ou se ele vai ser um valor lógico. Então isso aqui a gente pode trabalhar com o scanner dessa forma aqui, e fica bastante intuitivo. Aí só lembrando que o pessoal tem uma boa prática de depois de você utilizar o scanner, ele fazer isso aqui, ó, entrada e dados.close. Por que isso aqui eles fazem isso? Porque quando você está utilizando a entrada de dados, você simplesmente está fazendo o que? Você está abrindo, alocando, ou então para ficar uma forma mais fácil de você visualizar, ele está reservando um pequeno espaço na memória para trabalhar a entrada de dados. É como se você pegasse aqui, ó, um espaço na memória desse tamanho aqui, ó, completo, para ficar trabalhando com dados aqui dentro do Java. Ou seja, eu estou reservando esse espaço aqui todinho para trabalhar com a entrada de dados. Então, se eu deixar isso aqui aberto, mesmo que eu não esteja utilizando, ele fica lá, ó, utilizando memória. Então, quando eu simplesmente dou aqui uma entradas.close, ele simplesmente isso aqui, ó, esse espaço na memória não é mais útil, já utilizei para o que eu queria, pode liberar ele e pode utilizar para outras partes. Aí quando eu dou aqui um entrada de dados.close, eu simplesmente fechei o meu fluxo de dados que eu abri aqui com o scanner, nessa parte que eu comecei a declarar ele aqui e pedir os dados aqui, certo? Aqui é uma boa prática que eu deixo para vocês também. E aqui você pode simplesmente pausar o vídeo, analisar direitinho, fazer com calma. Essa parte que eu utilizei com estrutura condicional, estrutura de repetição. Se você não entendeu essa parte especificamente de repetir os dados e fazer essa verificação, aqui tem vídeos específicos no canal para trabalhar com estrutura de repetição, com while, com for, com do while e estruturas condicionais com if, else if, switch, para que você pegue todo esse conhecimento e aplique nos seus programas em Java. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, olha na descrição do vídeo que vai ter conteúdo interessante aqui também, além de livro de recomendação. E você também pode se inscrever e compartilhar com a turma, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e até uma próxima.